Boa noite, boa noite, boa noite. Quem for chegando por aí, uma live com um assunto super interessante que vale a pena ficar aqui para escutar e entender um pouquinho. Boa noite. Resistência insulínica. Esse assunto pouco falado, mas que faz uma diferença na vida de muita gente e a gente tem que falar um pouquinho mais. E hoje trazendo como os óleos essenciais podem ajudar a melhorar essa resistência insulínica. Existem vários fatores que ajudam a melhorar essa resistência insulínica, né? Mas os óleos essenciais são uns aperitivos, né? Eu digo um complemento para isso. Já vou pedir para quem está aqui, quiser dizer da onde está falando, eu gosto sempre de saber da onde são os nossos... quem que tá aqui não ouvindo, e pega aquela flechinha que tem ali embaixo, à direita, e já encaminha essa live para que mais pessoas venham assistir e aprender sobre isso. Helena escreveu meu problema mais sério de saúde. Então aqui, Helena, hoje tu vai aprender algumas maneiras que vão te ajudar a melhorar isso, mas o que eu mais vou dizer é para te consultar comigo. Faz uma consulta comigo que a gente vai trabalhar toda essa cascata de resistência à insulina e te ajudar a melhorar isso, porque isso tem afetado a saúde de muitas pessoas e o que me preocupa é que a maioria nunca ouviu falar, a maioria foi no médico, o médico nunca procurou saber, analisar, dizer alguma coisa e aí a pessoa vai descobrir que ela tinha resistência insulínica lá na frente quando ela virou diabética. Nossa, ou quando ela já estava no que a gente chama de pré-diabetes, que já é uma resistência insulínica. E esse tempo todo que ela já estava sofrendo com uma resistência insulínica, o corpo estava pedindo ajuda. E se a gente não ajudar o corpo antes dele adoecer, a doença vem. Então a gente tem que estar sempre pensando nessa questão prevenção. Vamos evitar a diabetes, melhorando essa resistência insulínica, que eu só vou esperar a Maria entrar, a gente vai explicar um pouquinho. Mas quem está aqui escutando, tu sabe o que é resistência insulínica? Escreve aí. Só avisar aqui os grupos, que a gente já está online. Convida todo mundo. Aromaterapia, Maria. Setinha, 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 chamar todo mundo. Olá, boa Boa noite. noite. Tudo bom? Tudo ótimo. Uma aqui quase nua, no calor dos 30 graus, e a outra embrulhada ali, encoberta. Embrulhada, tá frio e com o ar-condicionado no 30. Eu tô Ah, nos 30 graus também, Carol. viu? Oh, não sou só eu. Maria, eu comecei a dar boa noite aqui pro pessoal. Esse é um assunto muito sério, né? Que a gente tem que trazer. Porque resistência insulínica tá assunto pouco falado, mas tão importante na saúde. Eu pedi primeiro o pessoal dizer de onde é. A gente já tem gente de Manaus, de São Paulo. Perguntei pro pessoal também se elas, quem está aqui nos assistindo sabe o que é a resistência insulínica, porque o que eu percebi, muita gente não sabe. E pedi para eles usarem a setinha ali embaixo e convidarem mais pessoas para participar da live, que isso é muito importante, porque a gente está ensinando, trazendo conhecimento em saúde. E cuidar da saúde nunca é demais. É. Itanhaém, onde é que fica E, Itanhaém? e resistência insulínica é algo muito comum, né? Pelo menos no meu consultório é muito comum atualmente. Vai só mandar aqui. Vai falando que o pessoal tá pedindo aqui no grupo do WhatsApp. Cadê o link? É que ali no grupo acho que deu uma confusão, o pessoal tava lendo ali, o pessoal tá achando que é no Zoom. Hum. Olha, tem gente da Bolívia. Olha que legal. Passo Fundo, minha terrinha maravilhosa.
Vai explicando, acho que vamos começar. Ninguém escreveu aqui se sabe o que é resistência insulínica. Vamos lá. Boa noite, gente. Acho que o primeiro ponto é a gente falar um pouquinho sobre o que é a resistência insulínica. Porque pouca gente sabe, pouca gente dá bola, e acho que poucos médicos comentam sobre isso também. Hoje em dia, eu digo assim, hoje em dia, depois de velha, depois de 10 anos de formada, nos últimos 2, 3 anos para cá, estudando a medicina funcional integrativa, foi que eu fui entender o que era uma resistência insulínica e que eu fui entender o absurdo que fizeram comigo lá na minha adolescência. O que fizeram Eu, contigo na adolescência? que eu tinha SOP, a síndrome dos ovários policísticos, e aí me tacaram anticoncepcional oral, nem relação eu tinha ainda, para tratar essa síndrome dos ovários policísticos, que nada mais é do que uma resistência insulínica, basicamente. Tacaram o quê? Que trancou? Eu não consegui ouvir. O que te deram? Anticoncepcional oral. Eita, tá. Eu nem relação eu tinha. E me tacaram isso lá naquela época. E hoje sabendo que basicamente o SOP é o quê? Resistência insulínica. Não, e inclusive a síndrome do ovário policístico fica muito bem com tirzepatida. É uma medicação que ajuda, vai diminuir a inflamação, melhora um monte de qualidade de vida. E Porque a porque, base é resistência insulínica. porque a tirzepatida inicialmente foi criada para o diabetes, né? Para tratar a resistência insulínica. Ó, Luísa está dizendo, sou diabética tipo 2 há 35 anos. Gostaria de saber sobre resistência insulínica. Os médicos não explicam, não. Tem médico que eu acho que nem sabe Né? falar sobre o assunto. Mas acho que a gente vai começar dizendo o que é resistência insulínica. Para explicar, toda vez que a gente põe alguma coisa no corpo, e aí, principalmente uma carga de glicose, e aí a glicose é o açúcar e é o carboidrato, chega isso no nosso sangue. Aí o nosso sangue põe um pico glicêmico lá em cima, glicose, açúcar. E aí nosso pâncreas tem que liberar insulina para fazer essa glicose entrar na célula. E aí, quanto mais insulina, mais a gente vai expondo o nosso corpo a esse excesso de glicose, mais o pâncreas tem que ficar liberando insulina para a célula captar essa insulina do sangue e entrar na célula. Só que é como se fosse uma chave fechadura. Tem insulina, tem o glicose aqui, liberei a insulina encaixou, girou, puxou o açúcar para dentro da célula. Só que com o passar do tempo, de tanto fazer essa função e cada vez mais tu ter que ficar usando a chave fechadura ali, ele começa a cansar. E aí ele não, ele trava, ele não funciona mais direito. E a insulina que vai sendo liberada, ela não vai conseguindo, a célula não vai conseguindo usar essa insulina para captar a glicose. E a pessoa começa a ter resistência insulínica. E isso atrapalha totalmente o metabolismo que era para funcionar bem. Ele começa a ficar inflamado, cansado, tendo essa resistência. E isso afeta um monte de coisa no corpo. É. Conseguiram me entender? Mais ou menos, eu tentei trazer um sentido mais figurado. A carga da glicose fica muito alta, né? E o pâncreas começa a entrar em falência, o pâncreas começa a não dar conta. Ele é o início de um diabetes, né? Então, como que a gente descobre se essa pessoa está entrando em resistência insulínica? Porque se ela fizer lá o exame de insulina basal, a gente não vai, talvez, descobrir pela insulina. Ou a glicose em jejum, talvez não vai descobrir, porque essa pessoa não é diabética ainda. Ela está em pâncreas está mostrando alguma deficiência. Então, um exame que é muito importante pedir e que eu comecei a pedir até não faz muito tempo, acho que faz uns 3 anos que virou um exame da minha prática clínica, é pedir curva de insulina e de glicose. Quando a gente faz a curva de insulina e de glicose, a gente consegue diagnosticar essa resistência insulínica para prevenir de virar um diabetes. Mas quando a gente vai lá fazer nossos exames e o médico só pede glicose em jejum, insulina basal, tem médicos que nem pedem também, porque, né? Teoria. Mas se só pede glicada e glicose em jejum, tu não vai descobrir se tu tá com resistência insulínica ou não.
Porque esse exame não vai mostrar. O que vai mostrar é tu tem que ficar um exame chato, tu tem que ficar no laboratório 2 horas, porque tem que ficar coletando ali, igual quem já ganhou nenê já fez também, tu toma um xaropinho, e daí tu fica coletando, e com esse exame a gente consegue ver como que a tua insulina, como que teu pâncreas responde àquela glicose que tu tomou, aquele xarope. Então, isso que é a resistência insulínica, vem antes do diabetes e ainda dá para resolver. A gente consegue, modificando ali estilo de vida, colocando suplemento, resolver para não virar um diabetes. Controlar a inflamação que ela gera no teu corpo, todos os sintomas que vai ter, como a Carol falou, sintoma mental, de cansaço, de todos os sintomas que entram da neuroinflamação, do intestino, tudo isso vem junto. É. Alguém perguntou aqui, cantose nigricans é um sinal de resistência? É sim. É um sinal de resistência insulínica. Se a pessoa tem a cantose aqui, é um sinal de resistência insulínica. Às vezes ela não tem o diagnóstico ainda de diabetes, mas se ela não começar a agir agora, a melhorar isso, logo ela vai estar diabética. Só que não é só a diabetes, né? Seria o ponto final de uma resistência insulínica. Mas a resistência insulínica é o principal fator de uma síndrome dos ovários policísticos. Então, se tu tratar uma resistência insulínica, tu melhora a síndrome dos ovários policísticos, que está mudando de nome, né? Era SOP, agora virou SOMP, metabólico. Não sei. Uhum. Que É. entrou síndrome do ovários metabólico policístico, alguma coisa assim. Porque eles viram que não é uma coisa só disso, está muito ligado com resistência insulínica. A resistência insulínica ela vai mexer na imunidade também, porque causando uma inflamação crônica de baixo grau. E aí isso vai afetar todo o mecanismo imunológico. Mais chance da pessoa ter infecção de repetição, mais chance da cicatrização dela ficar ruim. E isso vai afetar todo o mecanismo. Eu tenho uma paciente Funcionamento. que tem síndrome de ovário policístico e a gente faz uso de TIRS. Ela veio até mim para usar TIRS e ela não teria necessidade de emagrecer. A gente não usa para ela para emagrecer, ela não tem necessidade nenhuma, ela é magra. Mas a gente usa TIRS em baixa dose, TIRS hepatida em baixa dose, ela ajuda muito no controle da resistência insulínica. Tanto que ela tá super bem, né? E não faz uso de anticoncepcional. Só usa a Tirzi para controle da resistência insulínica, que tá super bem. Que bom, porque o maior erro é tratar o SOP com Não, ela não usa. Até anticoncepcional oral. quando ela chegou para mim, ela já tinha ido na gineco, a gineco também não deu para ela, não faz uso de anticoncepcional. Acho É, que tá mudando essas coisas, esses que bom. tratamentos. Graças a Deus, porque hoje em dia eu vejo que eu fui exposta a muito hormônio quando jovem que não tinha necessidade, né? Mas a medicina está evoluindo para isso também. E a cantose, todo mundo aqui sabe o que é. Quem não sabe, manda mensagem que daí a gente explica também o que é. Eu acho Porque que não pra- vai ser. eu acho que não também, pra gente é meio comum, né? Mas não sei se as É, pessoas sabem o que que é o sinal da resistência insulínica, que é essa cantose. e eu fico doida quando eu vejo que às vezes o paciente chega para mim, ah, foi no médico, fez um check-up e o check-up só tem a glicemia em jejum. Nem hemoglobina glicada tem. É, Como se uma dosagem de glicose fosse dizer muita coisa do organismo, né? Então tem que ter, eu doso sempre hemoglobina glicada, doso a insulina em jejum e a glicose em jejum. A curva eu acho ótima, mas eu só peço para alguns pacientes, porque eu sei que a maioria vai morrer e querer me matar fazendo, mas seria o melhor. E aí a gente já consegue ver. Eu peguei esses dias um paciente com insulina basal de 22, lá nas alturas. A nossa insulina basal, e aí o exame de referência também é aquele show de horror, né? Porque o exame de referência tem aquela curva enorme da insulina, insulina entre 3 e 22. Não, gente, a insulina, quanto menor tiver, melhor, melhor. menos o teu pâncreas está precisando jogar insulina e trabalhar, e melhor é a tua resposta. Então, eu gosto de manter ela abaixo de 8. Entre 2 e 8, para mim, é o melhor da insulina que tem. É como tu está controlando tua glicose e mantendo bem. Aí, tu faz o cálculo do OMAIR, que é um cálculo que a gente faz da glicose e a insulina, para dar o risco cardiovascular. E aí a gente pega muito paciente com esse risco cardiovascular alto, porque tá ou largando muita insulina ou com a glicose alta e tá fazendo Aí esse imagina o tratamento. combo, né? A gente tem. Ai, tá travando aqui, não sei se tá travando aí. A gente É, eu tem o tentar risco desligar. A gente tem o risco cardiovascular aumentado em função da resistência insulínica. Além disso, é aquele paciente que é o combo, né? Tem um aumento da circunferência abdominal, que já aumenta o risco também
de problemas cardíacos, então assim, o risco aumenta muito em várias situações, né? Então tem que emagrecer, tem que cuidar da resistência insulínica. Aquela antigamente falava muito, né, de comer várias vezes ao dia, de 3 em 3 horas. Para algumas pessoas isso não é bom, para algumas pessoas até pode ser, mas para algumas tu só vai estar expondo ainda mais teu pâncreas. Eu acho que para nenhuma é boa. Né? Bem sinceramente, acho que o ser humano não foi feito para comer a cada 3 horas. Fisiologicamente, pensando no Cuidar corpo. também o que a gente fala, porque às vezes quando vê vira um. Mas tu fica expondo o tempo inteiro o teu pâncreas, né? O tempo inteiro, imagina, tu come, aí come, espera mais um pouquinho, aí o pâncreas pensa, agora eu vou dar uma descansada, aí vai lá e come de novo. Bom, tem gente que não faz o jejum fisiológico, que também é importantíssimo para essa questão, né, de resistência insulínica, que é aquele de tu não comer, ter 12 horas de noite sem comer, né? Jantar cedo e tomar o café da manhã 12 horas depois. Isso é importante. Uma coisa que também a gente liga para fazer, imaginar uma resistência insulínica, que é o meu caso, né? Eu treino, faço atividade física todos os dias, tenho uma alimentação com gordura boa e o meu HDL não sobe. Esse é um dos fatores que indica a resistência insulínica também. Apesar de eu fazer tudo direitinho, o meu HDL, que é o colesterol bom de proteção cardíaca, ele não sobe. Isso é um sinal também de Mas resistência mesmo insulínica. usando ômega, mesmo com azeite de oliva, não sobe? Não sobe. É porque é um sinal de resistência insulínica. Aí agora eu vou ter que entrar no glifage por um tempinho. É bom também. Glifage é um medicamento natural, né? Tem vários benefícios para saúde. É. É de uma Uhum. flor bem bonita. Quem não conhece, pesquisa. É a É. metformina. E a gente tem que olhar, analisar esse equilíbrio do corpo e começar a tratar, porque isso é muito importante, né? E aqui entra. Ninguém sabia o que era cantose nigricans, Maria. Pode explicar aí pra gente? Ai, trancou. Mas a acantose é uma mancha que aparece geralmente nessa região aqui. É como se fosse mais aveludada. A sensação quando tu vê ela, ela parece uma manchinha mais aveludada. E ela dá nessa região, nas regiões de dobra, na axila. E essas manchas, é pena que a gente não consegue botar aqui a imagem, né? Mas essas manchas têm relação com a resistência insulínica. Isso. E aí a gente tem que ter esse cuidado, porque outro cuidado que a gente tem é a gente tomar ômega. O ômega pode baixar demais o triglicerídeos. Não subir o HDL por causa da resistência insulínica. E triglicerídeos baixos demais também não é bom. Porque a gente precisa do triglicerídeos para questão hormonal. E aí é todo esse conjuntinho que o nosso corpo precisa para ele estar no equilíbrio bom. Um HDL bom, 60. 60 para cima. 60 a 70 tá um HDL bom. E o meu não vai, eu treino todos os dias. É impressionante. E tu come azeite de oliva todos os dias? Não, não gosto muito de azeite de oliva. É, Mas então. eu uso para cozinhar. Só que eu Mas como se tu comer, abacate, azeitona, eu como abacate. azeite de oliva todos os dias. O meu é super alto, mas é que eu dou uma exagerada no azeite de oliva. Eu como muito. Gosto Eu muito. como Até no abacate sorvete eu todos boto. os dias. Como muito atum, peixes, né, que tem gordura boa também. Mas não adianta, é um sinal de resistência insulínica. E aí, como eu já tive histórico de ser fofinha, ovários policísticos, eu já tenho um grau de resistência insulínica há muito tempo, que nunca foi diagnosticado antes. Ó, pescoço está horroroso, uma mancha preta, horror. E deve ser isso. E aí, como é que a gente vai pensar, né? Ó, usa azeite de oliva em jejum com alho picado. Bom, alho é um anti-inflamatório e um antimicrobiano excelente. Se teu intestino não estiver inflamado, com disbiose, porque se ele estiver fermentando demais, o alho vai ser muito ruim. Que é outra coisa. Questões que atrapalham, né? Resistência insulínica também, dormir mal. Quem dorme mal tem mais resistência insulínica. É. Porque o sono ajuda muito nesse processo. Então, tem que dormir bem. Um dos E primeiros por pontos isso para tratar a também resistência insulínica. vira uma bola de neve. Por isso também que quem dorme mal geralmente tem mais fome no outro dia, né? E não emagrece. Porque Não a emagrece. resistência insulínica é um dos fatores que não deixa as pessoas emagrecerem. E é por isso que a Tirse, né, o Monjaro, peptídeos aí que estão vindo, eles ajudam muito nesse processo de diminuir a resistência insulínica.
e A Lilian, emagrecer. a Lilian perguntou qual dos diabetes que emagrece. Na verdade, o corpo de quem tem diabetes é muito característico. É aquele corpo das pernas mais finas, né? E é tanto o diabetes com o 1 e o 2. Fica com as pernas mais finas e geralmente aqui na circunferência abdominal fica aumentado. O corpo vai se transformando e tu vai ficando assim. É. Os dois tendem a emagrecer, né? Depende do estágio. É, Geralmente o diabetes tipo 1, tu faz o diagnóstico na infância, início da vida adulta, e o tipo 2 é de tanto o pâncreas sofrer ali soltando insulina, ele vai cansando, como o corpo todo vai cansando, tudo que tu expõe demais a trabalhar, costuma ser lá pelos 40, 50 anos, 60 por aí. Varia muito, né? Mas é a faixa etária, só que cada vez mais são mais jovens acontecendo isso. E ter diabetes tipo 2 com 30 anos. Já peguei paciente que eu achei, disse, meu Deus do céu. E, gente, não é só a parte genética. Tu vai ter a genética, mas tu tem que ativar aquele gatilho genético para isso acontecer. Isso é estilo de vida. É uma alimentação rica em carboidrato, principalmente o carboidrato refinado do pão, do biscoito, da bolacha, do macarrão, da... de todos esses industrializados que mexem aí no corpo, dos ultraprocessados também, tudo isso acaba dando refrigerante, café com açúcar, cappuccino cheio de açúcar, bolo, chocolate. Então, Coca Zero. quem tem uma alimentação assim que tende mais para esse espaço, não é só açúcar, né? Como a Carol falou, é pão, é tudo, todo tipo de carboidrato, tudo que tem farinha vai virar açúcar no nosso sangue, passa lá no fígado e vira açúcar, né? E daí a gente tem a questão da resistência insulínica e também todo esse carboidrato que a gente come, quanto mais tu comer carboidrato, tu tem um risco maior de ter esteatose hepática, que também ele vai lá no fígado virar gordura, fazendo com que o fígado não funcione mais direito, né? Porque começa a ter gordura em volta do fígado e daí tu começa a ter aqueles sintomas. Tu vai comer uma coisa, tu fica meio nauseado, meio empachado, né? Que é um sintoma bem característico de quem tem gordura no fígado. E voltamos ao assunto: quem tem aumento da circunferência abdominal, quem tem resistência insulínica, geralmente tem gordura no fígado também. E como que faz para tratar essa gordura no fígado? Tem que emagrecer abdômen. Tudo que tu vai emagrecendo de abdômen, lá teu fígado vai dando graças a Deus e vai diminuindo também a gordura dele. É. É um conjunto. Uma coisa que eu falei até nos meus stories hoje, que quem faz uso de hormônio sem acompanhamento médico, às vezes faz aquele excesso de uso de hormônio, de testosterona, de coisa para ficar forte, isso e aquilo, isso também causa resistência insulínica. Porque tu tá deixando teu corpo num estágio que não era para estar. E isso causa resistência insulínica, como dormir mal. E aí as pessoas, eu já peguei alguns pacientes que vêm para mim, né? Estavam fazendo acompanhamento, testosterona, hormônio, gestrinona, sei lá, mais o que, 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 em excesso. Eu não sou contra, nem um pouco eu prescrevo quando necessário, em doses fisiológicas, e é necessário isso. Mas aí, em excesso, começou a ter resistência insulínica. Aí chegou o paciente para mim inchado, inflamado, de tanto testosterona naquele corpo, com resistência insulínica. E a resistência insulínica deixa a pessoa inflamada. E às vezes tu pega aquela pessoa que ela até deu uma emagrecida, mas tu percebe que ela tá inchadinha, porque ela tem resistência insulínica. Piora muito o nosso lipedema. Eu tenho lipedema e isso piora bastante também. E aí a gente tem que tratar esses processos. E tratar a resistência insulínica começa na alimentação. É. Primeiro ponto. Ó, gordura no fígado grau 3. Corta carboidrato refinado urgente. Até porque com certeza deve ter já sintoma. Quem tem gordura no fígado grau 3, esteatose hepática grau 3, já tem. Ah, come uma coisa, já fica a sensação que não digeriu bem. Imagina, teu fígado não consegue mais limpar teu corpo, porque o fígado essa é a função do fígado, né? Nos desintoxicar, super importante, nos proteger de tanta coisa, né? Ajudar o corpo a combater radical livre.
limpar o corpo. Aí teu órgão que limpa o corpo, que é o órgão que consegue se regenerar no nosso corpo, ele tá lá cheio de gordura, coitado. Não conseguindo fazer o trabalho dele. É. Estou com essas manchas no pescoço e com reação alérgica também. E pode ser resistência insulínica e desbiose intestinal, né? Lembrar que a resistência insulínica também, ela piora a desbiose intestinal, porque deixa uma inflamação. Lembrando que o E que que a gente aí, está falando aqui são sinais. Antes eu vi que a Rosa ali comentou: ai, tu acha que eu tô com diabetes? Não, tem que ir no médico, tem que fazer exame, né? São sinais. A gente fecha o diagnóstico com um exame de sangue, né? Não só apenas olhando, a gente precisa ver como é que tá a situação. Então, igual tem que ir no médico, fazer exame para daí fechar o diagnóstico. Ah, uma resistência insulínica, vai ter que usar medicação, um diabetes já. Então, né? é. E tem como regredir, né? Tanto a resistência insulínica a gente controla, assim como uma diabetes tipo 2 a gente controla, assim como uma esteatose hepática leve, moderada, grave, a gente controla. A gente só não controla, mas tem como melhorar uma cirrose, né? Que hoje a gente sabe que uma esteatose hepática grau avançado pode virar um NASH, né? Uma É. cirrose hepática não alcoólica. E aí tem risco de ir para transplante e, tarará, e toda a função que não vem ao caso. Mas E por isso que é importante melhorar. E, e sobre os óleos essenciais, que ajudam bastante na resistência insulínica, o que eu mais gosto é a canela. É um dos meus óleos preferidos, é canela, eu gosto bastante. O toranja é um que também ele vai ter uma ação metabólica bem legal. Tem alguns estudos até mostrando ele no colesterol, triglicerídeos, ajudando ali na a controle do perfil lipídico nosso. Mas o meu preferido ainda é a canela. E por quê, né? A gente tem inúmeros estudos falando sobre cinnamaldeído, que é o componente principal da canela, e como ela age melhorando resistência insulínica e auxiliando no emagrecimento, fora que melhora a desbiose intestinal, tem a parte de antimicrobiana, antiviral. E aí, quem viu os meus vídeos da série está acompanhando isso e entendendo um pouquinho mais. Ele é um óleo essencial maravilhoso para resistência insulínica. Então, quem está aqui na live que tem problema de resistência insulínica, tem um sobrepeso, tem uma esteatose hepática, pode começar e pode ser inalatório. Inalatório pode ser tópico e pode ser ingesta oral. Só tem que ter cuidado porque ele é um óleo bem forte, a canela. Não, e até assim, ó, deu vontade de comer um docinho, inala um óleo essencial de canela. Tu vai ver como vai passar. É, ajuda. Aí tem o limão, né? O óleo essencial de limão, que eu acho que é bacana também. Tu colocar no teu dia a dia, de repente fazer um shot matinal com ele, com um gengibre, vai ajudar na questão metabólica. Sempre que a gente pensa em resistência insulínica, a gente pensa em questões metabólicas. Mas de nada vai adiantar usar o óleo essencial de limão, gastar dinheiro com toranja, gastar dinheiro com tudo isso, se tu não cuidar da tua alimentação, né? Nada vai adiantar se tu não fizer exercício físico para controlar tudo isso. Resistência insulínica pede, grita por exercício físico. Então Demais. precisa fazer. Um óleo essencial que eu não sei se alguém fala sobre, mas é um dos que a gente tem estudo em humanos, é o bergamota. A bergamota e até da onde vem a berberina, que de suplemento é o que eu, pelo menos é o que eu mais prescrevo para resistência insulínica. Ele é Adoro muito bom. berberina. É muito bom. Mas o óleo de bergamota ajuda nisso também. Então, são outro óleozinho que se tu tiver, né, com resistência insulínica, vontade de comer açúcar aí, ter aquela louca vontade, tu inalar, tu botar numa água, fazer uma água saborificada, vai ajudar bastante. E o legal é que o de bergamota, além de tudo, ele faz um bom controle do estresse. E quando a gente tem cortisol alterado, também cortisol. Por que que a Carol, a hora que a Carol disse assim, ah, quem não dorme bem tem resistência insulínica, em função do cortisol. Quando o cortisol altera, a gente vai ter alteração da nossa insulina também. E daí a bergamota ajuda a gente. Lavanda, bergamota, baixo nível de estresse, então ajuda a regular também questão de cortisol. E outro óleo que ninguém nunca imaginou é o pinus, os Ah, pinheiros. olha lá. Porque ele age no GLUT4, que é o que carrega
a glicose para o músculo. Então, ele ajuda a melhorar a resistência insulínica também. Então, Esse eu já é não uma sabia. Esse eu tô bebezinha. aprendendo também. É por causa do alfa-pineno, que é um componente químico, ele auxilia nesse processo. E aí a gente consegue fazer um blendzinho maravilhoso aí, por exemplo, para usar em casa, para inalar e se cuidar. Alguém perguntou quem não tem a vesícula sobrecarrega o fígado. Não tanto o fígado, mas sobrecarrega o pâncreas. É muito comum quem não tem a vesícula ter desbiose intestinal e tem insuficiência pancreática em questão de enzimas digestivas que auxiliam na quebra de gordura, de outras coisas da metabolização do intestino, mas não necessariamente só o fígado, mas é mais o pâncreas. E é um fator para engordar? Sim, indiretamente, porque tu fazendo uma desbiose intestinal, tu vai ter provavelmente mais dificuldade de emagrecer. Canela cássia ou cinnamon bark? Lembrar que os dois contêm cinnamaldeído, que é o componente principal. Só que a canela Ceilão, que é o cinnamon, ele não tem o curmarina, então ele é mais seguro de fazer o uso contínuo do que a canela cássia. Mas os dois servem. Ó, usei por um tempo o limão siciliano e quando fiz abdômen total, esteatose leve, com certeza. Tá travando? Maria, tu tá me escutando? Não, tá travando. Tô escutando, mas tá travando. E, Carol, eu preciso sair, porque eu tenho agora um compromisso. Eu acho que essa aula essa live dá muito assunto, porque é muito interessante, né? Eu acho que a gente pode, então, vamos convidar todo mundo para estar na nossa aula quinta-feira, que a gente vai falar sobre isso, falar sobre como a gente utiliza os óleos essenciais no nosso consultório, né? Como que a gente indica. E daí a gente segue lá a gente pode falar um pouco mais sobre resistência insulínica. O que que tu acha? Com certeza. Quinta-feira, né? Eu vi que tem pessoas que estão aqui já estão no nosso grupo. Quinta-feira a gente vai estar fazendo uma live chamada Aromaterapia Médica. Aprenda com quem usa no consultório. Eu e a Maria vamos estar trazendo casos clínicos e vai ter caso clínico de resistência insulínica também. E aí a gente vai estar ensinando lá como é que a gente orienta os óleos essenciais, como é que a gente pensa para escolher. E queremos todos vocês presentes lá nessa live também, que vai estar maravilhosa. Então eu vou deixar o link nos stories aqui do meu e no do Aromaterapia para vocês entrarem e participarem quinta às 19h30. E a gente vai falar mais sobre resistência insulínica e eu vou explicar o blend esse que ajuda aí na resistência insulínica. As duas são médicas? Sim, somos duas médicas. Eu sou médica infectologista, trabalho com imunidade, longevidade, infecções de repetição e tudo de mais natural possível para a saúde. E a Maria se apresente. Eu sou médica, trabalho na saúde mental, trabalho com emagrecimento também e com cannabis medicinal. Perfeito. Copaíba, gerânio, limão, cravo, metabolismo, certo, ajuda. Esses todos que a Lilian falou ajuda. Tem até um estudo bem interessante que eu vou falar quinta-feira, que foi feito com uma junção desses óleos essenciais aí na resistência insulínica. Então, pessoal, fiquem ligados. Já já eu vou estar postando o link. Essa aula vai estar só para quem entrar no nosso grupo. Quem não tiver lá no grupo vai perder, porque ela vai ser uma aula no Zoom, vai ter slides, tudo direitinho, para vocês acompanharem melhor e tirarem as dúvidas. Então, boa noite. Boa Nos vemos noite. na quinta-feira, às 19h30. Então tá, tchau, até lá. Tchau, tchau.